Neemias capítulo 8. Hoje nós vamos terminar o capítulo 8 de Neemias. Vamos dar uma lidinha. A gente parou no versículo 12. Então a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 18. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte, trazei ramos de oliveira e ramos de zambujeiras, ramos de murtas, ramos de palmeiras, de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram dessa forma os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve uma grandíssima alegria. E de dia em dia se lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Irmãos, nós estamos no capítulo 8, e a última coisa que a gente viu no versículo 12 é que eles estavam se preparando para uma festa, correto? Mas nem eles sabiam que festa que era, essa que é a verdade. Eles estavam lendo a Bíblia. Hoje eu vou falar para vocês que a reconstrução produz muita alegria. Vamos ver o quê? Vamos ver que o processo de reconstrução vem acompanhado de grande alegria. Nós vimos que a leitura da palavra desperta o quê? Desperta um entristecimento, e aquele entristecimento abre a porta da alegria. Mas hoje aqui, irmãos, nós vamos ver que o processo de reconstrução, ele vem acompanhado de muita alegria. Da onde eu estou tirando isso? Eu estou tirando isso do final do versículo 17. Você pode acompanhar comigo. Lá no finalzinho, que diz o quê? E houve uma grande alegria. Irmãos, o povo de Deus, ele está feliz. Eu disse para você que ele está feliz. Por que o povo de Deus está feliz? Porque foi o último versículo que nós lemos na semana passada. Olha lá, o povo foi, versículo 12, o povo foi comer, enviar presentes, fazer grande festa, porque eles entenderam as palavras que lhes fizeram saber. De fato, quando Esdras subiu naquele púlpito e começou a pregar, e quando os levitas e os escribas e sacerdotes estavam pregando para as pessoas, milhares e milhares de pessoas, quando eles descobriram que estavam em pecado, eles começaram a chorar, e Neemias fez lembrança: não chore, porque hoje é dia de festa. Vocês não têm que viver chorando o tempo todo. Aquilo que a gente falou domingo passado, né? Na questão de luta. O Davi, quando ele perdeu a família dele, a Bíblia diz que ele chorou, mas depois ele parou de chorar. Ele começou a orar e depois ele lutou muito. Então tem pessoas que só ficam chorando,
Talvez o inimigo vai ficar contente que a pessoa fica só chorando, só chorando, só chorando. O Israel de Deus, ele chora, mas aqui no versículo 12 ele está feliz, porque eles descobriram não só quem eles eram, grandes pecadores, mas eles descobriram quem Deus é, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia, o Deus da segunda chance. Por isso Neemias disse, não, pode parar de chorar, e eles começaram a fazer festa. Essa última frase aqui, do como é possível, né, trazer essa alegria de volta, como é possível, final está bem em letras grandes aí, até o pessoal que está em casa pode ler junto, né? Porque diz assim, ó, eles entenderam as palavras que lhes fizeram saber, né? Como é que pode esse povo que estava chorando tanto ficar feliz quando você entende a palavra de Deus? A palavra de Deus faz isso, faz a pessoa chorar pelo pecado, faz a pessoa se alegrar em Cristo Jesus. Eles aqui estão felizes, porque eles entenderam a palavra de Deus. Então, irmãos, por isso, vamos falar aqui, o caminho da verdadeira alegria passa pela leitura da palavra de Deus. Nunca esqueça isso. Não existe alegria sem conhecimento da palavra de Deus. A verdadeira alegria, tá? Então, a verdadeira alegria, ela passa pelo conhecimento da palavra de Deus. Eles estão felizes? Estão. Estão pensando em fazer festa? Estão pensando em fazer festa. O que eles fazem no versículo 14? Veja comigo lá. Vamos ler. Vamos no versículo 13 primeiro. No dia seguinte, os pais de todo o povo se ajuntaram, juntamente os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. Veja só, eles viram que ler a Bíblia era uma coisa que tocava no coração e dava muita alegria. No outro dia eles começaram a ler a Bíblia de novo. No dia anterior eles tinham lido 6 horas sem parar a Bíblia. Agora eles levantam e todo mundo começa a ler a Bíblia novamente. E eles começam a ler a palavra de Deus. Aqui os pais se levantam para ler a palavra de Deus. Por isso é responsabilidade minha como pai e de cada pai da igreja, cada pai ou mãe também, é responsabilidade dos pais ler a Bíblia para as crianças. Eu não entendo nada, eu sou uma pessoa que eu não estudei muito, então, né? Se você não quer ler porque você não tem aquele estudo, geralmente tem alguém na casa que sabe ler. E a pessoa pode falar, dá uma lidinha aí, dá uma lidinha, e você não precisa nem explicar nada, se você não sabe nada para explicar. O que você precisa? Você precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lida. Eles vão fazer descobertas, eles começam a ler, olha que bonito no versículo 14, e descobriram, ou acharam, achar e descobrir, não é verdade? Eles estão lendo a Bíblia, de repente, eles gritam, eureka, né? Eureka é quando uma pessoa acha alguma coisa, ele fala eureka, que quer dizer achei, né? Então, eureka, eu encontrou o quê, né? Encontrei na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas. Olha, está escrito aqui, no livro de Levítico, capítulo 23, eles estavam lendo a palavra de Deus, e aí eles descobriram uma festa lá. Tem uma festa, como é que se chama essa festa? Festa das cabanas, eles nem sabiam que isso existia. Verdade. E como é que é essa festa? Essa festa aí é para ser comemorada no 7º mês. É? Que mês que a gente está? No 7º mês. Coincidiu. Então começou a ter aquele zum, né? Já que nós estamos no 7º mês, a Bíblia está falando que existe uma festa para ser comemorada no 7º mês. O que é que nós estamos esperando para fazer o quê? Para comemorar essa festa. Então, irmãos, eles vão comemorar a festa, porque eles, lendo a Bíblia, descobriram que tinha uma festa justamente na data que eles estavam lendo a Bíblia. E olha, o próprio versículo 17 aqui, quando a gente leu, diz que a festa, do jeito que foi comemorada, a última vez que tinha sido comemorada foi no tempo de quem? De Josué.
Sabe quanto tempo atrás? Nós estamos falando aqui de 440 antes de Cristo. Sabe quando Josué viveu? Em 1400 antes de Cristo. Nós estamos falando que fazia 1000 anos que eles não comemoravam a festa daquele jeito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, meus irmãos, reconstruir é bom, porque você descobre muita coisa. Reconstruir é bom, porque você vai descobrindo que Deus está feliz em você trabalhar para Ele. E é bom porque você vai descobrindo como agradá-lo também, e melhor. Então, descobriram que tinha uma festa, que esta festa era a festa dos tabernáculos, que estava no 7º mês. Então, versículo 15, olha lá, né? Publicaram, fizeram passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: saia ao monte, trazei ramo de oliveira, etc, etc. Olha, veja só, assim que eles descobriram, foram para todas as cidades, a cidade de Jerusalém também, e começaram a pregar. Olha, é o seguinte, pessoal, né? Nós estamos aqui no mês da festa, nós vamos fazer essa festa, vocês vão lá para os montes, encontram um pedaço de pau lá, ramos, até está escrito aqui, ramo de oliveira, ramo de zambujeiro, ramo de murta, ramo de palmeira. Olha, na verdade é o seguinte, vocês tragam folhas, galhos, porque nós vamos fazer cabanas. Precisamos de muitos galhos para fazer muitas cabanas, para realizar a festa das cabanas, porque festa de tabernáculo é a festa das cabanas. Foi dada uma ordem. E aí, meus irmãos, versículo 17, toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas. Então eles foram, arrumaram essas ramas, levaram para Jerusalém, armaram para o meio da rua, na frente da praça, na frente do templo, em cima das casas, porque as casas tinham aquele, como é que chama? Tipo um segundo andar, mas sem telhado, né? Era um piso lá em cima, e aí então eles armavam as tendas, ou seja, a cidade de Jerusalém entupiu de tenda, todo mundo fazia uma tenda. Sabe o que é isso? É a vontade de servir a Deus. De repente nasceu de novo a alegria de servir a Deus. Mas eu quero falar um pouco dessa festa dos tabernáculos. Olha o que era essa festa no Velho Testamento. Dá uma olhada aí. É a última e maior festa agrícola do povo de Deus. Primeiro tinha a festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, 50 dias depois tinha o quê? O Pentecoste. E depois do Pentecoste tinha o quê? Essa festa, que é a festa dos tabernáculos. É as 3 grandes festas de Israel. Ela também é chamada na Bíblia de festa do Senhor, de Sucote. Sucote quer dizer cabana, tá? Ou festa da colheita, porque eles faziam a colheita, e assim que eles faziam a colheita, a primícia era levada nessa festa e entregue. Então deveria ser realizada após a colheita, durava 7 dias, de um sábado a outro sábado. Então eles começavam num sábado, só terminava lá no outro sábado. Agora, como é que ela era comemorada, né? Então veja só, acabou a colheita? Acabou a colheita, né? E aí, o que o povo tinha que fazer? Olha só, isso aqui são ordens do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio, tinha uma ordem para eles cumprir. Tinha que fazer abrigo temporário, cabana mesmo, tá? Nós aqui armamos barracas, não é? Eles faziam cabana, tá? Nessa cabana ali, junto, uns com os outros, deveriam comer, beber, descansar, se alegrar, trazer os dízimos e as ofertas. Olha, era um grande encontro, onde todo mundo ia para Jerusalém, todos os israelitas que podiam, e faziam lá a sua cabaninha, no meio da rua, dentro ou fora da cidade. Olha, meus irmãos, devia ser a coisa mais, vamos falar a verdade, devia ser muito bom, não é? Devia ser uma coisa maravilhosa. O que essa festa significa? Tem 3 sentidos bem fáceis de lembrar. Primeiro é um memorial. Lembrar o quê? Deus falou, olha, para vocês lembrar de como eu sustentei vocês no deserto por 40 anos. Vocês moravam em cabanas.
não faltou água, não faltou comida, sapato não envelheceu, a roupa não envelheceu, não gastou nada. Era um memorial para dizer: Deus cuida de nós. E não somente isso, era um agradecimento. Quando eles levavam a primícia, toda vez que uma pessoa leva a primícia para Deus, ele agradece a Deus. Ele está dizendo: Senhor, essa colheita pertence para o Senhor. Muito obrigado pela boa colheita. E o terceiro motivo, o terceiro sentido, o significado dessa festa é para nós, principalmente é o profético, porque eles declaravam a vinda do Messias. Nessa festa, irmãos, até hoje, quando os israelitas comemoram essa festa, um salmo é lido. Eu queria abrir com vocês nesse salmo que eles leem. Vamos abrir comigo aqui, Salmos capítulo 118. Pode abrir comigo aí, Salmo 118, versículo 25. Diz assim, versículo 24, perdão. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos, vamos se alegrar com o nosso Deus. Vocês estão ouvindo aí? Nós temos até uma música, não temos uma música? Este é o dia que o Senhor nos fez. Saiu daqui, correto? Só que aqui você pode reparar comigo que o salmista está dizendo: este é o dia que o Senhor nos fez, um dia de alegria, um dia de se alegrar com Ele. Então, meus irmãos, e nele nós nos alegramos com Deus, em Deus. É isso que ele está querendo dizer. Que dia maravilhoso. Olha o versículo 25. Salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, nos faça prosperar. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha só, esse salmo é muito especial para nós, não é? Na verdade, na festa do tabernáculo, quando eles estão cantando isso, os israelitas, eles estão dizendo: venha Messias morar conosco, Messias, venha Messias, nos faça prosperar, Messias, bendito o Messias que vem em nome do Senhor. É isso que os israelitas dizem. É uma pena que o Messias já veio e eles não perceberam. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Meus irmãos, olha, temos uma imagem aqui, dá para ver aí? O pessoal de casa está favorecido com os presenciais, A imagem da comemoração no Velho Testamento, eles fazendo aquelas barracas de ramos, e a família entrava lá dentro. E eu lembro os irmãos que as famílias dos israelitas eram grandes, com 5, 10 filhos, entrava tudo dentro da tenda, ficava tudo lá dentro, comia lá dentro, se alegrava, era uma festa, Acho que dormia todo mundo de pé, não sei, mas era uma grande festa. E a figura que a gente tem depois dessa é a imagem da comemoração moderna. Hoje em dia eles fazem uma tendinha lá, Faz lá, colocam uns raminhos por cima para disfarçar, e fecha com cortina, E ainda hoje o israelita está falando: vem bendito do Senhor, vem Messias, vem nos prosperar, vem, nós queremos morar contigo, nós nos alegramos contigo. Eles até hoje, eles estão dizendo isso. Bem, irmãos, essa festa se cumpriu em Cristo. Veja só, primeiro você vai em João. E quando você vai em João, no capítulo 1 de João, diz assim, versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no grego, significa tabernaculou. Então, quando Cristo veio, a nossa festa dos tabernáculos, a presença de Cristo, o nosso Messias, ele veio, então isso já aconteceu. Houve o cumprimento literal dessa festa na pessoa de Cristo. Mas essa festa tinha um ritual
E esse ritual, meus irmãos, ele permaneceu até o ano de 70, quando destruíram o templo. O que acontecia? A festa, eu disse para vocês, durava 7 dias. Aí os sacerdotes, eles lideravam uma tropa, e essa tropa de levitas e mais o povo, eles saíam da cidade e desciam até o tanque de Siloé. É uma descida assim, sabe? É um tembé, para você sair da cidade alta, aonde fica o templo, e descer até o tanque de Siloé, ele está lá até hoje, irmãos, é uma descida grande. E esses sacerdotes, eles desciam, e aí pegavam um jarro, e ele enchia esse jarro de água, e subia aquela escada enorme, e ia lá no templo, e derramava água no altar. Eles faziam isso 7 vezes no último dia. Na verdade, era o ápice da festa, era um momento maior. É quando os sacerdotes faziam isso, os levitas tocando as trombetas, era uma festa. E aí subia, sabe, e quando cumpria-se a 7ª vez, aquilo ali era um estouro. Aí você vai no capítulo 7 do livro de João, e versículo 37. Capítulo 7, e versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Imagine os sacerdotes fazendo essa festa, derramando o último jarro de água. Aí Jesus, ele faz o quê? Ele se põe de pé na frente de todas essas pessoas e disse: vocês não precisam ficar buscando água mais no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o que mesmo? O enviado. Vocês não precisam mais, vinde a mim, busque aqui. Jesus está dizendo: vinde a mim. Se alguém tem sede, meus irmãos, isso alguém é todos. Olha, se alguém aqui tem sede, vem e beba, vem a mim. Há um chamado num relacionamento pessoal com Jesus Cristo: vinde a mim, vem a mim. Não precisa descer essas escadas, não precisa trazer esse jarro. Você vai cumprir essa festa na minha pessoa, estou aqui, Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro dele, do seu ventre. Por isso, meus irmãos, esse convite de Jesus, vinde a mim, o que ele significa? Primeiro, era um cumprimento do que os profetas tinham pregado. Eu vou citar só Isaías, mas nós temos outros profetas que falam sobre isso. Eu vou citar 2 versículos de Isaías. Primeiro, esse aqui do capítulo 12, versículo 3. Vós, com alegria, tirareis águas da fonte de salvação. Por isso os sacerdotes desciam até o tanque. E com alegria tiravam águas, águas das fontes da salvação. Siloé, tirar água da fonte, quer dizer, do próprio Deus, para ter essa alegria. Aí o próximo versículo, no capítulo 55, o profeta disse: vós todos que têm sede, vinde às águas, bebei, comprai sem dinheiro. É isso que está escrito lá no capítulo 55. E aí ele continua: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se alegrará. Então, irmãos, é tempo de festa. Não pode ter uma festa para uma pessoa sem Jesus Cristo. Vinde a mim. A quem está em Cristo, ele tem motivos para ser feliz. Olha essa realização da festa, nós estamos vendo o que significa ainda, que ele é a fonte da vida, ele é a fonte da alegria verdadeira, nós somos chamados, convidados a ele, para esse relacionamento pessoal com Jesus. Só tem verdadeira felicidade quem tem Jesus.
Qualquer felicidade que não esteja em Cristo é passageira. Então, irmãos, tivemos essa realização da festa junto com quem? Com Jesus, aqui neste mundo, né? O mundo teve quando Jesus veio, cumpriu-se a profecia. E para nós? E para o crente? Como é que fica essa festa? Essa festa acabou? De certa forma se cumpriu. Se cumpriu, o que isso significa? Significa que eu não preciso mais descer no tanque de Siloé. Significa que eu não preciso mais fazer uma tenda lá fora, né, para chamar o Messias, para ele vir, porque eu já creio no Messias, o Messias já veio. Mas tem um outro significado. Eu disse para vocês, vamos pular aí, a realização dessa festa, ela vai acontecer junto com Jesus, de uma forma geral ainda, né? Isso ainda vai acontecer. Eu disse para vocês que essa festa também é chamada festa das colheitas. Lembra? E nós vamos ter uma grande colheita no mundo. Qual vai ser a grande colheita do mundo? O arrebatamento. Essa vai ser a grande colheita, né? E uma vez, meus irmãos, que a igreja é arrebatada, Paulo lembra aos Tessalonicenses, vocês vão estar sempre com o Senhor. Então nós vamos ter o nosso tabernáculo. É disso que o autor de Apocalipse, o João, ele fala para nós. Vamos lá nas últimas páginas do livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1 a 3. Vamos ler na tela, né? Porque talvez vai ficar mais fácil ler na tela, ler aquilo que realmente traz para nós o interesse, né? Olha lá, nós vamos tabernacular com o nosso Deus. Nós vamos ter uma cabana, né? Uma grande cabana, todos juntos. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque a velha terra já se passou, né? E eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. É a visão. Ele viu um tabernáculo. Ele viu um tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Esse tabernáculo é Jesus, irmãos. Com eles habitará. E diz mais, eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Quando a gente estiver junto com Jesus, será a nossa grande festa dos tabernáculos. Aliás, quando você abre em Apocalipse capítulo 21 e lê isso que nós acabamos de ler, o versículo que segue é o 4, que diz, e Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eu disse que a festa dos tabernáculos é uma festa, é para as pessoas se alegrar, lembra? Então, quando eles saíam daquela festa, da festa dos tabernáculos, acabava a alegria, eles tinham que voltar para casa. E lá na casa, sofrimento, dor, às vezes falta das coisas, começava a vida dura de novo, lembra? Não é assim que acontece? Então, a festa era só um memorial. No caso do cristão, o dia que ele estiver junto com Jesus, será uma vida eterna com Cristo. E essa vida não vai ser uma volta para casa, volta para a tristeza, volta para o clamor, volta para a dor, volta para as lágrimas, não. Uma vez que você estiver com Jesus, é o quê? É para sempre. É alegria eterna também. Por isso essa festa, ela chama Cristo para nós, né? Ela nos aponta para Jesus. Olha o que eu ainda vou ter com Jesus Cristo. Eu quero destacar essa frase do versículo 17. Qual frase? Final do versículo 17, lá em Neemias capítulo 8. E houve uma alegria muito grande. Você pode ler na Bíblia ou pode ler aí na tela, tá? Houve uma alegria muito grande. E como é que a gente pode ter essa alegria tão grande? Como nós podemos ter? Meus irmãos, pela história que nós lemos, nós ficamos felizes quando conhecemos e obedecemos a verdade. Eles leram, eles aprenderam e eles cumpriram. Conhecer a verdade
nos dá alegria. Quando nós conhecer Jesus nos dá alegria. Entregar-se a Jesus é uma grande alegria. Conhecer os mandamentos do Senhor é uma grande alegria. Então, o próprio conhecimento nos traz alegria, mas grande alegria é cumprir, obedecer essa verdade. Aí, meus irmãos, os mandamentos do Senhor, Ele mesmo disse, não são pesados. Não são pesados, amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao próximo, isso implica em todos os mandamentos, tá? Trabalhar pela causa, ouvir a grande comissão, ir de pregar o Evangelho. Então, quando o povo de Deus faz o que é certo, há uma grande alegria. Então, primeiro isso, meus irmãos, conhecer e obedecer a verdade. Segundo, né, nós ficamos felizes quando lembramos que Deus cuida de nós. Só de você saber que Deus está cuidando de você, isso te ajuda muito. Te ajuda muito essas pessoas que estão internadas no hospital, eles lembrar que Deus está cuidando deles. Olha que esperança tem o crente, dele saber que ele não está bem, mas ele pode ser curado e glorificar Deus aqui, ou se a morte dele vai dar mais glória para Deus e ele vai poder morar para sempre com o Senhor, ele tem uma paz. E acontece, irmãos, nessa terça-feira faleceu a irmã Silvia, tão querida, tão amada. Olha, a irmã Silvia é a primícia lá de Cornélio Procópio, junto com algumas famílias, mas chegou um tempo que ela era a membro mais antiga, porque todos se afastaram. Praticamente todos os membros antigos se afastaram, foram embora da igreja, abandonaram a igreja mesmo. Ela não abandonou, ela ficou sozinha lá. E ela viu muita gente voltando, ela viu a igreja crescendo, a igreja está grande de novo. Eu fico olhando para a irmã Silvia, né? Ela é um testemunho, né? E a igreja lá está chorando, acho que vai chorar muito ainda. Por quê? Porque ela é um exemplo de fé. Só que a morte dela dá glória para Deus. E ela está feliz. Então, irmãos, quando a gente lembra que Deus cuida, esse versículo aqui, que Deus fala para o Israel dele, 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato no vosso pé. Deus está falando, não falta nada para vocês. Se sentir nessa festa de tabernáculo é saber que Deus não vai deixar faltar nada. Eles ficavam 8 dias dentro daquela tendinha. Talvez alguém falava, mas que coisa horrível, hein? Ficar nessa tenda por 8 dias, que não tem nem banheiro, né? Não tem nada, não tem... não era fácil mesmo não, né? Israel ficou quanto tempo? 40 anos. Como Deus estivesse dizendo, olha, vocês estão 7 dias aí, já vão reclamar, mas o Israel de Deus ficou 40 anos, e eles não tinham casa para voltar, não é? Eles não tinham casa para voltar, eles não tinham loja para ir para comprar uma roupa nova, não tinha loja de sapato para dar uma melhorada, né? Comprar aí um tênisinho para não doer a sola do pé. Não, nada disso. Deus tinha que assim, Deus não deixava gastar o sapato. Né? Como pode isso? Tem que perguntar para Deus, porque eu também não sei. Né? Deus fazia esse milagre, nem roupa envelhecia, nem sapato gastava. Deus cuida de nós, nos dá alimento, água, veste. Deus nunca desiste de nós. A razão da alegria dele por mim não sou eu. A razão da alegria de Deus por mim é Jesus. É o que Jesus fez por nós. Finalmente, ficamos felizes quando nos deleitamos em Cristo. Eu disse que eles voltavam para a tenda, para a casa deles, e a vida, meus irmãos, a vida, sabe, acabou aquele momento de festa, festa é festa, correto? Vai para uma festa de casamento, sapato novo, roupa nova, cabelo, pé, unha, mão, batom, tudo, né? A pessoa vai, é um momento de festa, os homens também, vai comer churrasco, coisa e tal, né? É festa, aí volta para casa, no outro dia é arroz, é feijão, é tal, você entende? Tem que trabalhar, tem que, né?
É assim, tem que pagar a conta. Então, o mundo pode até deixar uma pessoa feliz, mas por pouco tempo. Sejam bons prazeres, que não são pecaminosos, como uma festa de casamento. Sejam prazeres pecaminosos, qualquer pecado. Então, acaba, se destrói, se desfaz. Depender dessa felicidade é morrer triste. Agora, ir para Jesus, é como Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão de dentro dele. Então, irmãos, quando você continua a leitura, no versículo 38, você descobre o quê? Que essa alegria, ela só é possível porque ela é produzida pelo Espírito Santo. Não é assim que diz o versículo 38, no livro de João, capítulo 7? Bom, é melhor a gente conferir lá, não é verdade? Assim você tem a certeza que a alegria que está em você, o diabo não pode roubar. Ele diz no versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele disse isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Está vendo? Ele está falando que o Espírito Santo ia produzir essa alegria, e só tem um jeito de explicar a alegria na vida dos crentes: o Espírito Santo. Ele produz. Deleitar-se em Cristo. O que é isso? O que é isso? É ter prazer nele, em Jesus. É ter prazer na salvação que ele nos dá, tão grande salvação, no cuidado, no perdão, no infinito amor. Isso é se deleitar em Cristo. Foi a última coisa que o irmão Félix me disse antes de ir embora lá, que eu sabia que talvez não ia mais ver ele. Pode ser que eu ainda veja. Ele disse: eu estou me deleitando em Cristo. Porque é salvo, porque é perdoado, porque é amado, porque é cuidado. Isso é se deleitar em Cristo Jesus. Por isso é uma grande alegria, meus irmãos. Grande alegria. Reconstrução produz uma grande alegria.